Amém? João, capítulo de número 9, versículo de número 1 diz assim: quando Jesus ia passando, viu o homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto mendigar perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros diziam: parece-se com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu. Perguntaram-lhe: como, pois, se abriram os teus olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu ele: não sei. Pai, esta é a tua palavra, viva, poderosa, eficaz e a única necessária para a transformação do homem. E que isso aconteça nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deixe assentar, preste bastante atenção. Eu estava com saudade já de pregar. Tem quantos dias que eu não prego? Meu Deus do céu, estava até coçando. Glória a Deus. Queridos, o Senhor, Ele me deu um tema para essa noite. E o tema é: como obter uma visão espiritual. Qual que é o tema? Como obter uma visão espiritual. Amados, antes de começar o culto, eu estava aqui escolhendo alguns louvores e eu coloquei um clipe ali, e lá tem aqueles comentários, e eu lendo alguns dos comentários, um rapaz ali estava dizendo assim: eu vivia nas drogas muitos anos, vivia com companhias que me influenciavam a fazer o mal, mas em um domingo, isso é escrito ali, em um domingo, eu fui à igreja e tive um encontro com Jesus, e a partir desse dia, a minha vida foi transformada. Querido, isso queimou no meu coração, e na mesma hora o Espírito Santo, ele falou comigo assim, ó: sou eu que faço. Sou eu que faço. Queridos, o de repente de Jesus é lindo. Você fica naquela nhenhen, tal. Aí de repente Jesus te pega. Não por força, não por violência, não por insistir, não por muito falar, mas essa forma que Ele tem, apaixonante, extraordinária, sobrenatural, de resgatar o homem do perdido, resgatar o homem das trevas, resgatar o homem do orgulho, resgatar o homem do abandono. Queridos, é lindo, é lindo. Eu venho na igreja 1, 2 vezes, alguém fala de Jesus para mim 1, 2, 10 vezes, mas de repente um dia parece que é do nada, mas não é do nada. A palavra, ela vai, como ela mesma diz, como uma espada de 2 gumes, e ela penetra na tua alma, e ela começa a fazer coisas com você que nunca antes fora feito. Ela começa a trazer coisas para você que antes nunca você imaginava. Ela começa a realizar situações na sua vida que você antes dizia impossível. Ela começa a moldar o seu caráter, ela começa a mudar a sua estrutura, ela começa a mudar a sua personalidade. E tudo isso pelo poder da simples, mas poderosa palavra de Deus. E é por isso que a igreja do Senhor, em tempo e em fora de tempo,
deve continuar a anunciar o evangelho que salva, deve continuar a anunciar essa palavra que liberta, deve continuar a clamar, porque se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Ai de mim, disse o apóstolo Paulo, se não pregar o evangelho. Foi-me imposta, diz ele, esta obrigação em anunciar a verdade, porque em um dia desse, em uma hora dessa, em um momento desse, essa palavra ela entra em alguma vida, essa palavra encontra um coração sedento, essa palavra encontra você que entrou talvez de forma entristecida, de forma amargurada, de forma incrédula, de forma a duvidar de algumas coisas pelas circunstâncias que você tem vivido. Em um dia você entra aqui morno, você entra às vezes até frio, mas de repente essa palavra ela te encontra, e de repente ela começa a germinar, ela começa a crescer, e depois que ela cresce, ela começa a frutificar. Aquela tristeza ela começa a ir embora, aquela dúvida começa a dar lugar a uma fé extraordinária, aquela amargura começa a dar lugar à paz que excede todo entendimento e que nenhum exército bélico no mundo consegue trazer para as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor, de repente, faz coisas extraordinárias na sua vida. Esse jovem um dia entrou na igreja e foi alcançado pelo evangelho do Senhor. Você está aqui. O Alexandre nos visita e nos conheceu pelo Instagram, Alexandre? Pelo Instagram, igual a Manvera foi pelo Facebook. Você não sabe como Deus tem alcançado vida através daquele aparelhinho ali. Quando bem usado, como tudo na vida. Se eu quiser, eu faço até mau uso da Bíblia, como muitos têm feito, não é verdade? Mas, hoje, não é todo dia, mas Deus ele tem uma porção nova para esta igreja, você crê? Alaba, cobia, subia, cantaraba, alaba, cobia, subia, raibia, lá, cobia, subia, cantaraba, alaba, cobia, subia, rai. Está diferente algo neste lugar. Está diferente. Visão espiritual. Por que é tão importante ter o aprimoramento da visão espiritual? Pastor, o que é a visão espiritual? A visão espiritual, querido, é isso que eu estou acabando de falar aqui, ó. É quando você consegue ver o invisível. A visão espiritual é quando você conhece e vê. Deus abençoe, queridos. Depois vocês vêm cá evangelizando os irmãos lá na obra. Está dando tchau para mim. É bom que quer dizer que eles gostam de mim, né? Senão eles vai embora, pastor. Eles deu tchau, tá bom, né? A visão espiritual é a capacidade que Deus nos dá de enxergar o invisível. Por exemplo, quando eu enxergo o evangelista Éder de forma muito bela, linda, forte, veloz. Vocês estão conseguindo entender? Eu ia usar o Igor, mas a Vanessa está ali. Eu falei, vou usar não. Como o evangelista Éder está desacompanhado, eu falei, eu vou para lá. E, Cristiano, as varoas, varoa apaixonada é igual abelha. Fala de abelha, não, rompi tudinho. A abelha me pegou um dia, sangue de Jesus. Falando em abelha, diz que entrou na casa de não sei quem aí, mandou as mulherzinhas pro hospital. Vocês tomem cuidado com a abelha, viu? A abelha é perigoso. Vamos lá. Invisível, entendeu, evangelista? Só um exemplo para os irmãos entenderem o que é. Você é bonitão, fortão, não preocupa não. Visão espiritual. É impossível os olhos carnais enxergarem, mas os olhos espirituais é aquilo, e nós vamos entrar aqui, nós vamos explicar. Mas é quando você vê o que o homem não pode ver. É aquilo que está além, a mais.
Isso é muito importante nas nossas vidas, porque senão, querido, nós vamos ficar paralisados, amedrontados, porque os nossos olhos carnais, eles são limitados, e a tendência é que os nossos olhos carnais nos levem sempre para onde não devemos estar olhando. Como o apóstolo Pedro diz, que há algo que destrói o homem, e são 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Um ladrão, antes de roubar, primeiro ele olha, cobiça. Então os olhos da carne, ela tem a tendência de nos levar à carnalidade. Os olhos físicos têm a tendência de nos levar para aquilo que é mal. Tanto é que o Senhor Jesus disse: olha, se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Melhor é entrar cego no reino dos céus do que perder a vida eterna. Por quê? Porque ele sabe dessa tendência do olhar físico de nos levar para aquilo que não agrada ao Senhor. Então, se os nossos olhos físicos são assim, aumenta a importância de adquirirmos, ganharmos, obtermos uma visão espiritual, porque a visão espiritual vai nos mostrar aquilo que Deus vê e quer que nós enxerguemos. Amém, queridos? Vamos definir a visão espiritual. A visão espiritual é aquilo que Deus vê, nós fisicamente não podemos ver, mas Deus quer que nós enxerguemos. Isso é a visão espiritual. E nós precisamos de algumas coisas para obter essa visão espiritual. Nós precisamos de algumas condições para obtermos essa visão espiritual. E aqui, queridos, eu hoje, buscando o Senhor, eu separei algumas baseado nesse texto, para que nós possamos obter essa visão espiritual, que é fundamental para a sua caminhada com o Senhor. E você vai entender mais porque é fundamental. A visão espiritual, ela é primordial para que você viva uma vida bem-sucedida nessa terra. E aí, queridos, eu quero começar com o verso de número 2, que diz assim: os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Primeira condição para que você tenha aberto a sua visão espiritual: cuidado com o julgamento. Olha só, este homem há mais de 30 anos era cego. Os discípulos andando com Jesus, os discípulos representam a igreja. Os discípulos representam o povo de Deus. Então o povo de Deus, representado pelos discípulos, estava ali andando na rua. A rua representa o mundo. Eles estavam andando pelo mundo afora, como diz a canção, né? Vaguei pelo mundo afora. Mas eles não estavam vagando. Eles estavam ali evangelizando, eles estavam levando a palavra do Senhor Jesus. E quando eles viram aquele cego, eles, primeira coisa que fizeram um pré-julgamento. Fizeram um pré-julgamento e disseram assim: Jesus, quem pecou para que esse nascesse cego? Porque se ele nasceu cego, alguém pecou. Foi ele ou foram os seus pais? Querido, quando nós não temos a visão espiritual apurada, é isso que acontece com as nossas vidas. Nós começamos a fazer pré-julgamentos. Nós começamos então a contemplar o pecado do outro de forma acusatória, de forma onde me leva a apontar aquela pessoa, onde me faz diminuir aquela pessoa. Aqui o Senhor Jesus, ele começa: papai, ninguém pecou. Tudo isso está acontecendo para que se manifeste nele a obra de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que evitar, para que a nossa visão espiritual seja apurada, seja obtida, seja aguçada, evite os julgamentos contra as pessoas e comece a olhar para si. Porque quando eu obtenho a visão espiritual, antes de olhar para o outro, eu começo a olhar para dentro de mim, eu começo a identificar, e só a visão espiritual é capaz de nos fazer enxergar os nossos erros. Somente a visão espiritual é capaz de fazer com que eu veja aquilo na minha vida
que não condiz com aquilo que Deus quer de mim. A visão carnal, olha só aqui, a visão carnal me faz enxergar o erro do outro. A visão espiritual me faz enxergar o meu erro. A visão carnal me faz olhar para fora. A visão espiritual me faz olhar para dentro. A visão espiritual, querido, só é emitida quando eu paro e digo: Senhor, eu já estou vendo o erro do meu irmão, eu já estou vendo o erro da minha irmã, eu já estou vendo isso, eu já estou vendo aquilo, mas isso está só alimentando minha carne, fazendo com que eu sinta raiva, eu sinta isso, eu sinta aquilo. Senhor, para tudo, Pai, para tudo. Eu quero parar com os julgamentos, e agora eu quero começar a ver aquilo que está dentro de mim. Eu quero começar, Deus, a não olhar, a não ver o cisco nos olhos dos outros, mas começar a enxergar a trave que está dentro do meu olho. Querido, em nome de Jesus, para e preste atenção nisso que o Senhor está te ensinando. A visão espiritual, ela vai te fazer compreender aquilo que Deus quer que você mude dentro de você, aquilo que não glorifica a Deus dentro de você. Se você tem olhado mais o outro do que aquilo que você faz, a sua visão espiritual está apagada, ofuscada. Se você julga mais e ajuda menos, você está com a visão espiritual ofuscada. Se 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, ou 27, 28, 29 não cumpre em você, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Você tem julgado a si? Para que a sua visão espiritual seja apurada, você tem que começar a julgar mais a você. Você tem que começar mais a se avaliar. Você tem que começar mais a olhar no espelho e se questionar: esse aí glorifica o Senhor Jesus? Esse aí exalta o Senhor Jesus? Esse aí tem acompanhado os ensinamentos do Senhor Jesus? Esse aí tem se esforçado para ser sal e luz desta terra? Esse aí tem esforçado para guardar a palavra no coração, para não pecar contra Deus? Quer ter uma visão espiritual? Comece a julgar a você mesmo. Quer ter uma visão apurada de Deus? Comece a olhar para dentro de você. Quer ter algo além dos olhos carnais? Mostra, começa a buscar de Deus aquilo que está guardado no teu coração, querido. Porque para olhar para o outro, os olhinhos de muitos já estão abertos. O Senhor nessa noite te convida a olhar para dentro. O Senhor nessa noite te convida para olhar para a sua alma. O Senhor nessa noite te convida a olhar para as suas atitudes, para os seus pensamentos. E aí a sua visão espiritual, ela vai sendo aperfeiçoada. Ela vai sendo aperfeiçoada. Quanto mais você olha para dentro de você, mais Deus abre a sua visão em relação àquilo que Ele quer para você. Segundo ponto, quando nós vemos aí, e eu tenho que ser mais rápido, porque senão não dá tempo. Segundo ponto, olha só, querido, quando nós entendemos algo de Deus, olhe como pastor que eu posso obter uma visão espiritual. Comece a olhar mais para cima e menos para baixo. Sabe por que a nossa visão, querido, ela está tão diminuída, a nossa visão espiritual? É porque nós aprendemos a olhar mais para as circunstâncias do que para o Deus que resolve as circunstâncias. Nós obtemos uma visão espiritual reduzida, é porque nós temos olhado mais para a dificuldade do que para o Deus da dificuldade. Abre Salmos 19, versículo de número 1 aí. Olha só o que Deus quer. Pastor, como é que eu vou obter uma visão espiritual? Comece a olhar para a grandeza de Deus e não para a grandeza dos seus problemas. Comece a olhar por aquilo que Deus pode fazer e não aquilo que Ele ainda não fez. A visão espiritual é aperfeiçoada quando eu aplico o Salmos 19, versículo de número 1, que diz assim: olha, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Ei, querido, deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Quanto mais você olhar para cima, maior vai ser a tua visão espiritual. Quanto menos você olhar para os seus problemas, maior será a grandeza de Deus na sua vida. Quanto mais eu conheço de Deus, maior é a visão que eu tenho daquilo que Deus pode fazer na minha vida. Olha só,
Lá em 2 Reis, a Bíblia vem contando a história de Eliseu e Geazi, e nós todos conhecemos essa história. Olha só a diferença de alguém que tem uma visão espiritual e de alguém que tem uma visão carnal. A Bíblia diz que os inimigos estavam ao redor de Jerusalém, estavam ao redor de Israel. E Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, estava ali junto com Eliseu. E a Bíblia diz que era muito numeroso os inimigos de Israel ao redor dos montes. E então Geazi, ele se preocupa e diz assim: ai meu Senhor, nós seremos destruídos, porque grande é o número dos inimigos. Queridos, Geazi, ele tinha a visão espiritual reduzida. Por quê? Porque só sabia olhar para a dificuldade. Geazi tinha a visão espiritual diminuída. Sabe por quê? Porque ele só sabia olhar para o tamanho do inimigo. Talvez você está assim, querido. Por que você não tem enxergado aquilo que Deus quer que você enxergue? Por que a sua visão espiritual está tão diminuída? Porque você só quer olhar para a dificuldade, amado. E eu não estou dizendo que você não tem dificuldade, todos nós temos. O que Deus está dizendo é: tira o olho do inimigo e comece a olhar para o monte de onde veio o seu socorro. Comece a olhar para o Deus que é grande e magnificente. Comece a olhar para a grandeza de Jeová, para a provisão de Jireh, que é o nosso Deus. Então Eliseu fala assim: Geazi, eu vou te ensinar a ter uma visão espiritual. Cola comigo, Geazi. E o Senhor então faz uma oração: Senhor, eu vou falar nas minhas palavras. Eu não estou ouvindo inimigo nenhum. Cadê os inimigos? Porque não tinha sido escrito na Bíblia, mas já tinha sido escrito no coração de Deus. Então Deus já tinha revelado para Eliseu, e Eliseu sabia que o homem de Deus ia escrever assim: ó, maior é o que está comigo do que o que está contra mim. Então, querido, Eliseu também já sabia lá ainda que o Senhor ia mandar escrever assim: olha, nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Eliseu então ora assim: Senhor, o que eu estou vendo é a mão do Senhor em nosso favor. O que eu estou vendo é a provisão do Senhor contra estes inimigos. O que eu estou vendo é legião. Legião não é só demônio não, querido. Uma legião é o número de soldados romanos, que quer dizer 10.000 homens. Uma legião, 10.000 homens. Então a Bíblia vem dizendo, quando Jesus falou, quando Satanás foi tentar Jesus, e Jesus falou assim: ó, se eu quiser, tem agora centenas de legiões ao meu favor. Mas Jesus não quis. Então essas centenas de legiões que estavam a favor de Jesus também estavam em favor de Israel. E Eliseu está vendo assim: querido, ei meu Deus, a minha visão espiritual está aberta. Então eu não estou vendo os meus inimigos, eu não estou vendo essa dificuldade, eu não estou vendo que a gente vai ser destruído. Eu estou vendo a provisão do Senhor na minha vida, eu estou vendo a provisão do Senhor na minha casa. Você está crendo, querido? Deus está aumentando a sua visão espiritual nessa noite, querido. Deus está trazendo coisas grandes para a sua vida nessa noite, amado. Em nome de Jesus, desperta. Ei, o Senhor então leva Eliseu a orar e diz assim: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Tira dele, Senhor, a visão carnal, e que ele comece a ver além das circunstâncias, além do problema, além da dificuldade, além de Jericó, além do mar, além do Jordão, além dos montes. Sempre que você olhar para Deus, a sua visão espiritual vai ser ampliada. Então nessa noite, Senhor, eu te peço: abre os olhos do moço, abre os olhos da tua igreja, abre os olhos deste jovem, abre os olhos dessa jovem, abre os olhos, ó Senhor, do marido, da esposa, abre o olho, Senhor, deste homem, dessa mulher, abre o olho, Senhor, dessa família, abre os olhos da tua igreja, abre os olhos daqueles que estão assistindo essa live, Senhor, para que tenhamos uma visão espiritual ampliada. Eu e você temos que parar de olhar para a dificuldade, querido. Temos que parar de engrandecer a dificuldade. Em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim, o apóstolo Paulo: olha, pense nas coisas do alto, tudo que é de boa fama, tudo que glorifica a Deus, tudo que é bom, tudo que é bom, tudo que é de Deus. Eu vou resumir: tudo que é de Deus. Se tem alguma coisa boa nisto pensai. Vamos fazer esse exercício aqui agora, oração da fé. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Começa a pensar aí, mas não pensa no seu problema não. Só começa a pensar assim, ó:
Deus pode. Deus pode, Deus é grande, Deus é glorioso, Deus é magnificente, Deus é suficiente, Deus é extraordinário, Deus é poderoso, Deus é infinito em glória, Deus é infinito em poder. Eu estou assim, mas Ele não é isso que eu estou, não é maior daquilo que Deus pode fazer na minha vida e na minha casa. Você crê? Quer ter a visão espiritual ampliada? Comece a olhar para cima. Comece a olhar para cima. Comece a olhar para a grandeza do Senhor. Eu assisti um filme um dia atrás, que chamava assim, não olhe para cima. Era um asteroide que estava vindo e ia destruir a Terra. E o povo não queria os governos não queriam que o povo ficasse amedrontado, que não sei o que. Aí começaram a fazer o discurso. Não olhe para cima. Se tiver outra pilha, troca que esse aqui é melhor. Não olhe para cima, não olha para cima, não olha para cima. Hoje o que o inimigo quer fazer com você é a mesma coisa. Ele está te atacando, ele está te afrontando, e ele quer te convencer que você tem que continuar olhando para baixo. Ele quer te convencer que você tem que continuar estagnado. Mas nessa noite Deus está dizendo: olhe para cima. Olhe para cima. Olhe para o alto. Busque dele, querido, a capacidade de enxergar aquilo que ele pode fazer. Olhe para Ele. E a sua visão espiritual vai sendo ampliada. Vai sendo ampliada. Vai sendo ampliada. Vai sendo ampliada. Amém, igreja? Você toma posse disso, querido? Aleluia. Terceiro ponto. Verso de número 4 diz assim. Vou sair, deixa eu voltar. O verso de número 4 diz assim: devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Terceiro ponto. Para que você tenha a visão espiritual ampliada, trabalhe enquanto você pode, para ampliar o reino de Deus. Quanto mais eu trabalho para Jesus, mais a minha visão é ampliada em relação àquilo que o reino necessita. O Senhor no verso 4 está dizendo assim: olha, para de julgamento, para de olhar para a dificuldade. Eles vão te julgar, os fariseus. Se a gente continuar lendo lá o verso 14, 15, 16, os fariseus, sabe o que eles falaram? Quem é esse aí que está curando no sábado? Ele não é de Deus não, porque se fosse de Deus não curava no sábado não. Olha só, querido, homens carnais, com visão carnal, não sabiam quem era Jesus, tinham se obscurecido. Mas aqui o Senhor Jesus falou assim: ó, não importa com os julgamentos, continua trabalhando, continua sendo usado por Deus, continua fazendo a obra de Deus. Quanto mais você faz aquilo que é de Deus, mais a sua visão espiritual é aberta, querido. Quanto mais você se ocupa fazendo a obra do Senhor, mais Deus abre a sua visão. E aí vem aquela canção que diz assim, ó, canta aí, Raquel. Enquanto eu te uso, eu cuido do que te faz chorar, não é assim? Cancela aí para mim lá depois. Enquanto eu vou cantar, enquanto, não é assim? Enquanto eu te uso, eu cuido, eita glória, de tudo que te faz chorar. Quer ter a visão espiritual aberta? Trabalhe enquanto é dia. Trabalhe enquanto Jesus está operando nessa terra. Trabalhe enquanto Jesus está te chamando. Trabalhe enquanto Jesus está te capacitando. Trabalhe enquanto Jesus está derramando o Espírito Santo sobre a sua vida. Trabalhe enquanto é luz, porque vai chegar a noite onde o Espírito de Deus vai ser tirado e ninguém mais poderá trabalhar, querido. Ninguém mais poderá fazer nada para Jesus. O tempo de fazer é hoje. Quer ter a sua visão aberta? Sabe por quê? Porque quando a gente não se ocupa daquilo que é de Deus, a gente vai se ocupar com aquilo que é do mundo. Quanto mais eu me ocupo com aquilo que é do mundo, maior é a minha visão carnal. Quanto mais eu me ocupo com aquilo que é de Deus, maior é a minha visão espiritual. Amém, amados? Então Jesus está dizendo assim, ó, continua. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Para de ficar escutando os outros. Para de ficar dando ouvido a quem não quer nada. Para de ficar dando ouvido a quem quer ficar parado. Para de ficar dando ouvido a quem quer atrapalhar o crescimento da obra do Senhor. É dia? Trabalha. Deus tem te dado? Trabalha. Deus tem te chamado? Trabalha. E a sua visão vai aumentando. A sua visão vai aumentando. A sua visão vai aumentando. Enquanto os fariseus estavam lá julgando, Jesus estava trabalhando e a visão dele só estava aumentando para o reino de Deus. Então trabalhe para Jesus. Quarto ponto. Versículo de número 6 diz assim, olha, tendo ido, cuspiu na terra
fez o lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego. Pastor, o que isso quer dizer? Quer ter a sua visão espiritual aumentada? Deixa Jesus tocar em você. Pastor, o que significa isso? Quer ter a sua visão espiritual aumentada? Comece a ter experiência com Deus. Comece a ter intimidade com Deus. Comece a estreitar o seu relacionamento com o Senhor. Comece a estreitar o seu laço com o Senhor. A Bíblia vem dizendo, querido, que aquele homem passou a ver quando Jesus tocou nele. Não foi quando ele lavou, não. O lavar foi consequência. Mas o milagre começou a acontecer quando Jesus tocou nos olhos daquele homem. Só tem visão espiritual aberta quem é tocado por Jesus, quem tem experiência com Jesus, quem tem intimidade com Jesus, quem gasta tempo ao lado de Jesus, quem deixa Jesus tocar em sua vida. Ei, querido, não existe visão espiritual para quem está longe de Jesus. Não existe visão espiritual para quem vive a superficialidade na presença de Jesus. Não existe visão espiritual aberta para aquelas pessoas que procuram Jesus de vez em quando. Não existe. Essas pessoas terão visões carnais, e por ter visão carnal, continuarão com os pré-julgamentos, sem olhar para si. Por continuarem com a visão carnal, continuarão olhando para o problema, e o problema vai continuar sufocando. Por isso que tem muita gente morrendo. Por isso que tem muita gente aí se decepcionando com aquilo que não consegue resolver. Porque a visão está no mundo, a visão está na carne, a visão está no físico. Mas quando você começa a se relacionar com o Senhor, quando você começa a ter intimidade com o Senhor, quando você não começa a vir no culto simplesmente por vir, mas começa a se derramar na presença dEle, quando você começa a gastar tempo com Jesus lá fora depois do culto, quando você começa a dar tempo para Jesus lá na sua casa, Deus começa a fazer isso aqui, ó, a tocar nos seus olhos, a tirar as escamas dos seus olhos, e você então começa a enxergar aquilo que antes você não enxergava. Você começa a ver aquilo que você não via. Você começa a ver as coisas. Deus não mudou a situação. Entenda aqui, Deus não mudou aquele problema, Deus não mudou aquela dificuldade, mas algo Ele fez. Ele tocou nos seus olhos, e a sua visão em relação àquilo mudou. Você já não se desespera mais, você já não perde o sono mais, você já não se fadiga mais, mas você espera no Senhor, porque os seus olhos espirituais estão abertos. A sua visão em relação àquilo mudou, a sua expectativa em relação àquilo mudou. Como, pastor? Você começou a estreitar o seu relacionamento com Deus. Você começou a ter mais proximidade do Senhor e daquilo que é do Senhor. Você começou a gastar mais tempo com aquilo que engrandece o reino e glorifica o nome de Jesus. Amém, igreja? Quer ter a visão espiritual aberta? Comece a gastar mais tempo na presença do Senhor. Comece a gastar mais tempo conversando com Jesus. Comece a gastar mais tempo, sabe, passando dias e horas na presença daquele que é todo poderoso. Só o toque de Jesus abre a nossa visão espiritual. Amém? 7, ou quinto ponto, versículo 7 diz assim: e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. O toque de Jesus só é completo quando posteriormente você obedece. O toque sem obediência é incompleto. Pegou? Pegou? Está atento, igreja? O toque sem obediência se torna incompleto. Para que a minha visão espiritual seja ampliada, seja aperfeiçoada, seja aumentada, eu paro de julgar, eu começo a olhar para cima, eu começo a me envolver com a obra de Deus, eu começo a trabalhar para Jesus, eu toco e gasto mais tempo tendo experiências sobrenaturais, tendo experiência que diminui, ou na verdade que estreita a distância entre mim e Deus, que aumenta a minha intimidade com o Senhor. Depois disso eu começo a enxergar melhor, a ver aquilo que Jesus quer, a ver aquilo que Ele está me mostrando, e ao enxergar eu concluo esse aperfeiçoamento da visão com obediência. Aquele homem só ficou por completo curado depois que ele obedeceu a ordem de Jesus. Eu te toquei, não toquei? Você foi no culto, não foi?
Você foi tocado pela palavra. Olha aqui, querido, como Deus vai aumentando a revelação dele, ó. Você foi no culto, eu te toquei. Você estreitou o relacionamento comigo lá na sua casa. Você orou, sentiu a minha presença. Você soube que foi eu que falei com você. Você sentiu algo que você nunca tinha sentido. Nem quando você se apaixonou por aquela pessoa, você sentiu aquilo que eu fiz você sentir. Amém. A visão começou a abrir. Aí agora Deus começa a te orientar. Deus começa a te dar uma palavra de ordem. Deus começa a te dar uma palavra de incentivo. Deus começa a te dar um direcionamento daquilo que Ele quer. Só vai estar completo depois que você começar a obedecer. Quer ter uma visão espiritual ampliada? Seja obediente. Execute a ordem que Deus está te dando. Não basta ser tocado no culto, não basta ser tocado no louvor, não basta ser tocado na oração. Tem que obedecer, querido. Tem que ser obediente à palavra de Deus. Tem que ser obediente à ordem de Deus. Porque senão você vai ser mais um tocado que nunca saiu do lugar. Você vai ser mais um tocado que nunca enxergou o que Deus quis, ou nunca chegou naquilo que Deus te mostrou, porque você chegou a ver, mas a desobediência não te levou ao lugar que Deus queria. Não basta ser tocado, tem que também ser obediente. E a gente vai fechar no versículo de número 10 e 11, diz assim: perguntaram-lhe: como pois se abriram os teus olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me os olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Quer ter a visão espiritual ampliada? Comece a testemunhar o que Jesus já fez na sua vida. Comece a falar da grandeza de Deus. Comece a falar do poder de Jesus. Comece a falar daquilo que o Senhor realizou na sua vida. Comece a falar daquilo que Jesus realizou na sua casa. Comece a falar daquilo que Jesus realizou na sua família. Comece a falar daquilo que Jesus realizou na sua alma. Comece a falar, querido. Ei, esse cego, aquele que agora vê, como você pode estar assim, já sendo cego desde nascença? Aquele homem fez isso. Aquele homem chamado Jesus me curou. Aquele homem, olha o testemunho dele. E o testemunho dele ratifica. O testemunho dele confirma que é bom, é maravilhoso e é essencial obedecer. Aquele homem dando testemunho do que Jesus disse. Ele dizia: ele tocou em mim. Como é importante você falar o que Jesus fez. Ele tocou em mim e me deu uma ordem: vai e lava. Eu fui. Ele está dizendo aqui, ó, eu obedeci e estou colhendo frutos da minha obediência. Eu deixei Ele tocar em mim, mas não foi suficiente tocar. Eu também tive que obedecer. Eu também tive que me adequar à sua palavra. Deus está falando, amém, queridos? Eu também tive que estar dentro daquilo que Ele me orientou. Eu não pude fazer o que eu quis, eu tive que fazer aquilo que me orientou. Não era no tanque de Betesda, não era no tanque lá de Jacó, da mulher adúltera. Não, é no tanque de Siloé. Os seus olhos só serão abertos quando você cumprir exatamente o que Jesus mandou você cumprir. Ah não, pastor, mas eu fui no tanque errado. É no de Siloé, então é no de Siloé. Não é, Ele me tocou, não é para deixar o lodo, tem que tirar o lodo. E é lá onde Ele te mandou. Olha o testemunho sendo dado. Eu só tive a minha vida transformada quando Ele me tocou e eu obedeci a sua palavra. Ei, olha a revelação de Deus aqui, ó. Além de falar, dê testemunho obedecendo aquilo que Deus te orientou. 2 Coríntios capítulo 3, no versículo de número 3, vem dizer assim, ó: vós não sois cartas escritas com tinta em tábulas de pedra, mas vós sois carta gravada no coração, escrita pelo Espírito Santo de Deus. A carta, diz o apóstolo Paulo, que o mundo lê. Deixa o mundo conhecer Jesus através daquilo que eles leem, através da sua vida. Amém, querido? Ei, irmão, como é que pode isso na sua vida?
Ei, irmão, como é que está acontecendo isso? Olha a sua vida, o furdunço que está, e você está aí falando do poder de Deus. Aí você vai dizer: é porque a minha visão não está na terra, a minha visão não está neste mundo, a minha visão não está nas coisas terrenas, mas a minha visão está no Todo-Poderoso, o autor e consumador da minha fé está em Cristo Jesus. Eu estou fazendo aquilo que Ele mandou eu fazer. Antes eu não via, mas agora eu vejo. Antes eu batia a cabeça sem direção, mas agora eu tenho a direção dada por Cristo Jesus. A minha visão abriu. E nessa noite eu oro que as escamas espirituais dos teus olhos espirituais caiam por terra em nome de Jesus. Que se você outrora não enxergava, estava persistindo no erro, estava persistindo naquilo que não era para você fazer, em o nome de Jesus eu oro ao Senhor como Eliseu orou, e peço a Deus que abra a tua visão espiritual, e você comece a olhar para dentro de você, você comece a se aproximar de Deus, você comece a se ocupar com o Senhor, você comece a deixar estreitar o seu relacionamento com Deus. Você não olhe mais tanto para as dificuldades, mas faça como aquele que crê e comece a olhar para cima, de onde vem o teu socorro. E depois de tudo isso, obedeça. Tendo obedecido, testemunhe com a sua vida o poder de Deus em nome de Jesus. Você crê nessa palavra, querido? Eu sei que é de Deus, eu sei que é poderosa, eu sei que é eficaz, eu sei que é eficiente e suficiente para fazer o que é necessário na sua vida, o que é necessário na sua casa, o que é necessário ao seu redor. Essa palavra tem poder para transformar essa situação. É crer, ser tocado, obedecer e depois testemunhar. Amém, querido? Se coloque de pé em nome de Jesus. Como obter uma visão espiritual? Meu paninho foi arrebatado. Foi não. Por que o homem não acha as coisas? É só eu não, né? Mãe Flávia, eu vou lá no Mãe Flávia. Mãe Flávia, não tem pão chique não. Tem, só não é possível, coloquei agora? Não, Mãe Flávia, não tem pão chique aí não. Já cacei aqui. Tem, pastor, está aqui atrás. Mas por que não põe na frente? Tem para trás. Tem, pastor, está aqui atrás, assim, ó. Fala, não, é assim, ó. Está aqui atrás, pastor. Oh, glória. Queridos, vão lá no mercadinho do Rogério, está ampliado. Estamos com novas acomodações para melhor te atender. Mercadinho do Rogério. Eita glória. Isso, não achei a revistinha do discipulado. É porque isso é visão carnal. Visão carnal atrapalha a gente, né, Igor? Mas nessa noite Deus ampliou a nossa visão espiritual. Amém, querido? Você vai começar a enxergar aquilo que Deus já enxerga e está mostrando para você. Você vai viver muito melhor. Então vamos orar para selar essa palavra. Pai, em nome de Jesus, com a fé que Eliseu orou, estamos nas vezes como o Geazi, olhando para a dificuldade, olhando para o erro do outro, olhando para aquilo que não devemos olhar simplesmente com olhos carnais. Mas é fundamental, é vital, é essencial, é crucial que os nossos olhos espirituais sejam abertos pelo Senhor, para que tudo mude na nossa vida, para que tudo faça sentido na nossa vida, para que o Senhor seja glorificado, para que nós nos deleitemos naquilo que o Senhor tem para nós, vivendo em obediência, sendo tocados pelo Senhor. Então nessa noite eu te peço, Senhor, como Eliseu orou e o Senhor abriu os olhos daquele homem, eu imagino, Senhor, quando os olhos de Geazi foram abertos e ele falou assim: meu Deus, eu imagino ele dizendo: Senhor, meu Deus, me perdoa, como eu não pude ver que os meus inimigos nunca foram maiores do que o teu cuidado. Como, Senhor, não pude ver que o Senhor sempre esteve nos guardando. É eu, Senhor, que não estava olhando para o lugar certo. É eu, Deus, que não estava olhando para aquilo que eu devia olhar. Pai, então nessa noite eu peço, Senhor, a mesma coisa. Abre os nossos olhos espirituais,
para que possamos ver a destra poderosa do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Pai, em nome de Jesus, que todas as escamas que as circunstâncias foram colocando, que todas as escamas, ó Deus, que as dificuldades foram colocando, que nessa noite, pelo poder da Tua palavra, seja jogado por terra todas as escamas dos nossos olhos, e que nós, pelo poder que é no Teu nome, Jesus, passamos a ver, que haja visão em nome de Jesus, que haja vista em nome de Jesus, mesmo com os olhos fechados, mesmo com os olhos carnais fechados, nós veremos em nome de Jesus. Nós veremos, Senhor, porque os nossos olhos espirituais estão sendo abertos, estão sendo aperfeiçoados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Deixa essa palavra entrar no seu coração, deixa essa palavra fazer efeito na sua vida, e depois testemunhe, conte, fale, e deixe Jesus ser glorificado. Amém? Hoje é